A Jerusa é uma amiga, uma colega, uma irmã que Deus nos deu, a família. Vou ficar aqui para ver o horário. O horário, é. E o horário é importante, é. E eu convidei a Jerusa para compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. E antes da gente passar para a parte da reflexão, a gente quer te ouvir. Fica à vontade, Deus abençoe. Amém. Quer que eu sente do seu ladinho? Fica à vontade. Fica à vontade. Bom dia, Porto. Bom dia. Então, eu vou contar um pouquinho do que nós vivemos, né? Digo nós porque foi a minha família. Vou ser rápida, a história é bem longa, mas eu sempre fui criada num lar ouvindo muito de Jesus. Minha mãe é extremamente católica, meu pai, ele não era praticante católico, mas ele cria muito em Deus. Foi as pessoas que eu conheci na vida. Meu pai foi a pessoa mais grata, posso dizer assim. Gratidão era o que refletia a vida do meu pai. Em tudo ele agradecia, em todos os momentos. E a minha mãe foi uma pessoa que me ensinou desde pequenininha a crer em Deus, a ter fé e a lutar pela vida. Ela tinha paralisia infantil, ela veio para Brasília, então ela foi uma lutadora. E aí, nesse meio de campo, Jerusa nasceu nessa família e Jerusa tinha um sonho de ter filhos gêmeos, porque meu pai era gêmeo. E aí eu tive a primeira filha, Fernanda, e não foi gêmeos. Tive o segundo, 8 anos depois, Mateus também não foi gêmeos. E aí eu achei que eu fosse ter gêmeos depois e não engravidei. E no decorrer da vida eu tomava anticoncepcional e aí deu um mioma e aí eu parei uns 3 anos para engravidar, não engravidei. Meu esposo fez vasectomia. E quando ele fez a vasectomia, eu descobri, num culto, eu era da Igreja Assembleia de Deus, igreja lotada, e aí os meninos estavam, a Fernanda era da equipe de som e o Mateus da equipe de louvor. Então eu estava sentada sozinha, o esposo em casa de vasectomia, e aí o pastor chegou, e a igreja bem grandona, né? Ele entrou, aquele cabeção, bonecão, e chamou as grávidas pra frente. E eu falei, eu senti um arrupião. Assim, foi uma coisa que eu não sei explicar, gente. Sabe quando você sente assim, se arrupiando do fio de cabelo até o dedão do pé? Foi isso que eu senti. Só que eu falei, não, Deus, grávida eu não tô, né? Porque eu tô no período menstrual, não tem como eu estar grávida. Então eu não vou sair nessa igreja lá na frente e não é comigo. E aí ele chamou de novo as grávidas à frente. Eu falei, não, Deus tá brincando comigo. Meu esposo fez vasectomia, eu tava com mioma, não é comigo. E ele chamou de novo. E eu falei, ok, se eu tiver grávida, eu te abençoo daqui mesmo, porque eu não vou andar essa igreja todinha e aí não vou passar essa vergonha ali, não. E só que eu fiz a oração. E aí botamos os meninos, acabou o culto, fomos embora, eu cheguei em casa, contei pro meu esposo e pros meninos, Fernando e pro Mateus, eles riram de mim. E que isso? E eu falei, fui dormir, falei, Deus, se eu estiver grávida, então o senhor manda enjoo. Quem disse que a Jerusa acordou no outro dia para ir trabalhar, boa. Não, enjoadíssima. Cheguei no trabalho, meio assim, aí eu falei com a senhorinha aqui da Copa, ela, o que foi? Eu falei, não tô bem. Ela, então vou fazer um chá pra você. Tomei um chá e saí pro banheiro vomitando. Ela, melhorou? Eu falei, não, dona Alzirinha, ela, vou fazer um de boldo. Quando ela falou um de boldo, eu falei, não, Deus, boldo não, boldo é abortivo, né? Vou parar por aqui. E aí não tomei o chá e fiquei naquela, será que eu tô grávida? Será que é coisa da minha cabeça? Porque eu realmente tinha tido outras gravidez da minha cabeça, porque eu queria muito ficar grávida e muito ter gêmeos. E eu já tinha esquecido dessa questão dos gêmeos. Porque assim, era um sonho quando eu era mais nova, não veio, enfim, passou-se. E aí no outro dia, que era um sábado, meu esposo voltou a trabalhar e eu pedi pra Fernanda, ele saiu, Fernanda, compra um teste. Ela falou, vou nada, mãe. 18 anos, né? Ela ficou assim... E só que ela foi e comprou. Passou a vergonha alheia. Comprou o teste. Quando chegou em casa, a gente foi muito rápido, grávida. E eu joguei fora e fiquei super assustada. E falei, não tô grávida, não tô doida. E aí ela, e aí, mãe? Ela e o Mateus. Eu falei, não, deu errado. Ela, mãe, como assim? Eu falei, comprou outra. Ela, Falei, por favor. Ela, mãe, não vou lá de novo, não, por favor. Aí eu pedi o teste. Reconheci, né, que a bichinha não precisava passar por isso mais de uma vez. Pedi por telefone. E aí chegou, ela falou assim, mãe, então agora eu vou te ajudar a fazer. A adolescente era a mãe. E aí faz o xixi no copinho, não sei o quê. E quando a gente colocou lá, a gente foi muito rápido, foi instantâneo. E meu esposo estava trabalhando, eu falei, liguei pra ele, falei assim, vem cá, tu tá sentada? Ele falou, tô. Eu falei, eu tô grávida. Ele, o quê? Eu falei, eu fiz o teste e deu positivo. Ele tinha acabado de fazer vasectomia. E aí ele falou assim, quando eu chegar em casa eu te levo no hospital. E eu tava no período menstrual pra mim. Ele chegou, nós fomos, fez o teste de sangue, positivo. E aí, no outro dia,
Na verdade, isso era um sábado, eu marquei a ecografia, o médico falou, ó, faz acompanhamento na segunda. Quando chegou na segunda-feira, a gente foi, eu e Fernanda, fazer a ecografia, porque o esposo estava trabalhando, trabalhava de plantão. E aí, quando nós chegamos lá, a médica falou assim, olha, ficou olhando, não é um bebê. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí ela falou, são 2 bebês. E eu falei, uhul! E ela, não fica feliz, não. Porque essa gestação não costuma ir até o final, porque eles são univitelinhos, mesma placenta, mesmo líquido amniótico, então não se alegre. Porque assim, um pode virar sofrimento, e aí não conta com essa. Eu não escutei mais nada do que ela falou. Eu só sei que eu fiquei super, hiper feliz, como eu tinha dito, meu pai era gêmeos, e o irmãozinho dele tinha falecido no parto, né? Muito difícil aquele tempo. Então eu só fiquei feliz. Liguei pro esposo e falei, você tá sentada? Ele falou, tô. Falei, agora deita no chão. Porque é gêmeos. Ele falou, não acredito. E eu e a Fernanda, nós ficamos felizes. E aí, enfim, foi só alegria. Só que eu tava na faculdade, nesse mesmo dia, eu cheguei em casa com meus pais, comemoramos. E aí eu falei, eu preciso, tava já testada, mas eu falei, eu preciso levar um livro de uma colega. E tinha prova. A Fernanda foi comigo. Quando eu termino de fazer a prova, eu desci as escadas falando com ela no telefone. Falei, onde você tá? Ela, tô perto da lanchonete. Quando eu olhei pra baixo, foi só sangue. Muito sangue. Irmãos, não tinha como. E aí chamaram o SAMU e eu fui. E aí, assim, Deus, ele sempre falou comigo. Por que é que eu disse dos meus pais? A importância da gente criar os nossos filhos ouvindo de Deus. Eu hoje acordei para caminhar e falei assim, Deus, eu tenho certeza que é para eu falar o meu testemunho hoje? Porque eu não estou num dia muito bom. E tá um período difícil. E Deus falou assim para mim, você precisa ouvir. O que eu já fiz com você mesmo. Às vezes a pessoa que vai te ouvir é você mesma. E eu falei, amém, Deus. E o que é que o Senhor quer que eu ouça? E aí ele começou a falar no meu coração. O quanto você foi, desde pequenininha, ensinada que eu existo. Ensinada a crer em mim. Então, assim, é muito importante nós pais ensinarmos para os nossos filhos, não por palavras, mas pelos nossos atos, a nossa fé. Que eu acho que foi o que me ajudou, que me sustentou e tem me sustentado até hoje. É que eu ouvia minha mãe falar muito assim, só quem dá a vida é quem pode tirar a vida. E eu vi minha mãe passando por diversas dificuldades. E eu via, ela resistiu a tanta coisa. E eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse passar por tudo que eu passei. E aí, seguindo, o SAMU chegou. E aí eu falei, olha, eu tô 7 semanas de gestação, descobri hoje, são gêmeos. E aí eles só fizeram assim, passaram pro médico, né? Dentro do SAMU, tava eu e a Fernanda. Aborto espontâneo, gestação gemelar. Meu esposo saiu do setor O e ele veio no Pistão Sul, pegou o carro e chegou no HRT antes da gente, sendo que eu tava no Pistão Sul pro HRT. Eles foram na ambulância parando em todos os semáforos. Eu nunca vi isso, pra mim foi a primeira vez. Porque pra eles era aborto espontâneo. Chegamos lá, a médica falou assim, era uma médica bem forte, eu só me lembro assim, eu não lembro do rosto dela, ela só falou assim, deita naquela maca. E aí eu falei, doutora, como que é pra fazer a curetagem? Porque na minha cabeça era a curetagem. Ela falou, espera só um minutinho, eu vou te examinar. Ela terminou de examinar e falou assim, há 12 anos atrás, eu cheguei aqui e eu espelhei uma bola de sangue desse tamanho. E os meus gêmeos hoje estão com 12 anos. Quando Deus quer, nada impede. Amém. E eu escutei e falei assim, ok, mas como é que faz a curetagem? Porque eu não conseguia entrar na minha cabeça aquele tanto de sangue que eu tinha perdido, que as crianças estavam bem. Ela falou assim, você vai fazer uma ecografia, só que aqui no público não faz. Você faz a ecografia e volta aqui. Eu falei, tá bom, obrigada. Peguei o papelzinho e saí. Só entrei sozinha, que não podia entrar acompanhante. Meu esposo falou, vamos fazer então. Eu falei, não, eu quero ir embora. Sim, eu preciso ir embora, eu tô toda ensangrentada, eu não aguento mais, eu preciso ir embora. Era umas 10 horas da noite. Aí ele falou, não, a gente vai fazer a ecografia. E a gente rodou os hospitais particulares, chegamos... Porque foi no Anchieta, era caríssimo, porque eu já sabia que era gemelar, é o dobro, tudo de gemelar é o dobro. E aí fomos do Santa Marta, tinha que fazer consulta lá, voltamos pro Anchieta, enfim, fizemos a ecografia, gente, e os gêmeos a 20 e poucos, coraçõezinhos assim, a coisa mais linda. Foi assim, um milagre de Deus mesmo. E eu fiquei maravilhada. Foi a gestação difícil, sim, mas foi só Deus dando milagres. Depois desse milagre, que eu não perdi, né? Eu fui fazer acompanhamento toda semana, porque eles eram no mesma placenta e mesmo líquido. Então, os médicos falavam assim, a qualquer momento, um pode vir a sofrimento e você perder. A não ser que apareça uma película entre eles dois. E Deus colocou essa película.
Deus colocou essa película lá, e num dado momento, numa sexta-feira, a gente estava, eu e meu esposo lá, fazendo ecografia, que ia toda sexta-feira, e os médicos começou, eu tô vendo. E o outro, eu também tô vendo. E aí chama outro, e falou, gente, um milagre. E aconteceu um milagre. E eles conseguiram, resistiram e, assim, seguiram muito próximo um do outro até 37 semanas e um dia que foi o médico pediu para poder a gente fazer o parto com 37 semanas. Nasceram muito bem, graças a Deus, perfeitos. E eu estava realizada. E eu pensei, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, né? Porque quando eu estava na ambulância, eu falei, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E amém, porque eu ouvi o coraçãozinho deles, o Ormes não ouviu, só foi eu e Fernanda. E eu falei, mas tudo bem, se eu quer que eu continue com o Matheus e com a Fernanda, ok. Mas chorando, desesperada, só eu e Deus. E aí Deus não quis assim, eu falei, que maravilha, né? E seguimos. Quando os meninos estavam com 5 meses, eu estava assim, realizadíssima, minha família completa, super, hiper feliz, porque era assim, maravilhoso. A gente fez uma viagem, porque ia voltar de licença maternidade, fomos em 2 carros. Para ir todo mundo certinho, no carro da frente estava o meu esposo dirigindo, eu do lado, Fernanda atrás, com as cadeirinhas, bebê conforto dos dois, Enzo e Luan, os gêmeos. No outro carro estava meu tio dirigindo, extremamente acostumado com esse percurso, a gente já fazia isso várias vezes, a gente estava indo de Brasília a Patos de Minas, e no banco de trás estava minha mãe, meu filho de 10 anos, Matheus, e o filho da minha irmã de 20 anos, Arthur. A viagem foi fantástica, maravilhosa. Na volta, meu esposo meio que sentiu e ele falou assim, quero sair cedo, a gente vai sair cedo, porque eu tô preocupado, e não enrolem, não atrasem, eu quero sair da fazenda, a gente estava numa fazenda, de manhã pra gente não chegar à noite. Saímos do jeito que ele queria. E o carro do meu tio quebrou, em Lagoa Formosa, e demorou para consertar. E aí, quando o carro consertou, a gente seguiu viagem, já estava anoitecendo. Um dado momento, meu esposo falou assim, eu tô agoniado, angustiado, traz o Matheus pro nosso carro. Eu falei, como assim, meu bem? Ele falou, não sei, porque assim, um dos bebês chorava e aí eu pegava na frente para amamentar, né? Ele falou, você tá trazendo muito o Luan, que era o mais chorão na época, para amamentar. Então, assim, você senta atrás com o Luan, a gente põe o bebê conforto no porta-malas e o Matheus vem para cá pro nosso carro. Eu falei, não, meu bem, pra que isso? Tá todo mundo com cinto, todo mundo certinho, vamos seguir. E aí ele parou e falou assim, então, dirige o carro do Geraldo? Eu falei, o que tá acontecendo? E a gente vinha, irmãos, louvando. Eu lembro que na hora do acidente a gente estava louvando uma música que era sobre Jó. Já lançou-se sobre a terra e adorou. E aí nós paramos no último lugar, que era vindo um pouquinho depois de Pirinópolis. Descemos, tomamos água. Na verdade, nem todo mundo... Eu não desci do carro, mas o Matheus passou por mim, falou comigo, o Arthur. Eles foram, lancharam. E a gente seguiu viagem. Em um dado momento, e meu esposo me falou assim, eu vou deixar o Geraldo passar na frente, porque se ele correr, eu pisco para ele o farol. E eu acredito que ele não viu, ele foi fazer uma ultrapassagem, ele foi ultrapassar uma carreta e vinha um ônibus. E ele bateu de frente. Foi assim, uma tragédia. Se tragédia existe, cheiro existe. Existe cor, existe. Foi desespero, filme de terror. Eu não sei descrever. Eu sei que foi tudo na nossa frente. O carro era um Fiat, ele virou quase nada. Meu filho foi arremessado, depois dele foi a minha mãe. O meu sobrinho foi para o outro lado. O meu tio continuou dentro do carro, eu não olhei, não consegui ver. Mas meu esposo disse que ele perdeu o pescoço. Foi o caixão fechado. E o meu pai permaneceu, era o mais idoso, 76 anos, dentro do carro, consciente. E na hora a gente desceu, foi um desespero, porque do ônibus a carreta foi embora e o ônibus desceu várias pessoas e a gente... Era um desespero tão grande que eu lembro do meu esposo falar assim para mim e para Fernanda, segura o bebê e não solta. Porque era muita gente, era muito desespero. Eu lembro que eu queria ver meu filho, eu chegava no meu filho e eu não acreditava. Para mim ele estava dormindo. E o rostinho dele estava de quem estava dormindo, da minha mãe também. E eles faleceram no mesmo lugar. E alguns dias depois eu perdi meu pai também. Não sei se o meu pai me poupou ou se foi eu que o poupei. Porque a gente ia visitá-lo no hospital e aí ele perguntava, como tá o Matheus? Como tá a Aparecida? Eles estão aqui?
E eu falava, não, ele, hoje é quarta, ele tá na natação, eu tá. Então, assim, ele, não sei se ele não se lembrou, se pelo impacto, o que foi, mas ele quebrou o fêmur e lá ele pegou uma pneumonia. E aí o acidente foi o dia 11 de maio de 2015. E meu pai faleceu no dia 28 de maio de 2015. E aí esse percurso de recaminhar, essa nova caminhada, não é fácil. Eu lembro que vinha muito na minha cabeça, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu falava, como se alegrar? Porque, irmãos, é uma caminhada que não é fácil. Mas em meio a essa caminhada que não foi fácil, o Senhor ele nos carregou no colo. Sabe quando você não sabe como você resiste, mas que Deus ele te sustenta? Ele coloca pessoas, ele te dá oportunidades que você não imagina, porque quem ia cuidar dos meus filhos era minha mãe. Ela sempre falava assim, enquanto vida eu tiver, neto meu não fica em creche. E Deus providenciou, onde eu trabalhava, uma creche para os meus filhos ficarem. Eu trabalhava na Imprensa Nacional, uma creche da Presidência da República. Eles ficaram até 4 anos. O Senhor, ele nos sustenta de uma forma que a gente não tem nem, excede o meu entendimento, sabe? Eu não consigo descrever como eu caminhei, como eu resisti de 2015. Eu me lembro que chegar em casa foi uma das coisas mais difíceis, porque eu abria o quarto, eu sentia o cheirinho das roupas do meu filho, estava tudo lá, mas ele não estava. Eu queria o abraço da minha mãe para dizer, mãe, o que aconteceu? Meu filho, 10 anos, e minha mãe não estava. Eu queria o ombro do meu pai não estava. Eu olhava para minha filha, ela era muito apaixonada pelo irmão, eles eram parceiríssimos, pelo primo que cresceu junto e pelos avós. Ela não tinha. Meu esposo, ele virou um caco. Ele falava assim, eu sou um sepulcro vazio, porque na cabeça dele, ele tinha que ter pego o Mateus e ter colocado no nosso carro. E aí, pelo menos o nosso ninho, ele falava assim, pelo menos o nosso ninho vai estar completo, estaria completo, né? Isso não aconteceu. Então foi uma caminhada que não foi fácil. E a gente foi dia após dia, Deus foi sustentando, e a gente foi pegando fôlego, os meninos foram crescendo, eles estavam lá, mas eles, não lembram, né? Eles tinham 5 meses. Então eles foram crescendo assim, o irmão tá no céu, a vovó tá no céu, o vovô tá no céu, o primo tá no céu. No primeiro aniversário que eles tinham entendimento, 2 aninhos, aí eu sempre falava, hoje é o aniversário do mamá, porque eles são todos de dezembro. Os meninos Enzo e Luan são do dia 3, o Mateus do dia 16 e o Ornes do dia 29 de dezembro. Então no aniversário do Mateus eu falava, hoje é o aniversário do mamá. E eles falavam assim, se a gente soltar balão aqui, será que chega lá no céu para ele ver? Se a gente fizer uma festa aqui, será que ele consegue ver lá no céu? Então eles cresceram com a família no céu. Eu doei muita coisa do Mateus, mas guardei muita coisa também. E aí eles depois começaram a brincar com alguns brinquedos e com esse amor do irmão tá no céu, do avô tá no céu. E a gente continuou a caminhada. Difícil, sim, mas com Deus sustentando. Em todo momento. Era assim o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Quando você pensava assim, eu não vou dar conta, Deus dava um refrigério novo. E Ele tem dado sempre esse refrigério. E aí nós começamos a caminhar com mais tranquilidade, Fernanda começou a dirigir, era uma tensão, né? E depois a gente começou a ter mais tranquilidade. O Orlens começou a estar mais próximo dos meninos, porque o pai é diferente da mãe, né? A gente gera, a gente começa no colo. Os pais é mais quando a criança começa a verbalizar, começa a andar. E ele foi um paizão, mais ainda que ele tinha sido para os outros, ele foi para o Enzo e para o Luan. Extremamente presente. Como ele trabalhava de plantão, ele ficava muito com os meninos e chegava as pessoas e falavam assim, você não tem ciúmes, não? Deles com o pai? Eu falava, não. Porque deixa ele viver esse momento. E ele foi um paizão para os meninos. Ele era o pai de levar para a escola, no dia do plantão dele, ele era dos meninos. Levar para a escola, levar para o parque, fazer o almoço, dar o banho, colocar para dormir, tudo. E aí chegou a pandemia. Só que eu achei que eu já tinha passado por tudo. Eu falei, a gente seguia direitinho os padrões, porque a gente tinha muito medo, a gente já tinha perdido pessoas da nossa família. Então, assim, a gente chegava em casa... o Orlando estava trabalhando fora, a Fernanda também.
Eu também estava trabalhando híbrido, então a gente chegava em casa e tirava a roupa, direto no banheiro, a roupa eu lavava separada, só falava com as crianças depois que já tinham tomado banho, e aí numa dessas, mesmo assim, o Orlas pegou Covid. E aí eu pensei, não, ele vai sair dessa, porque já passamos por tudo, né? Então a minha oração era uma oração, assim, de quem tinha total certeza que Deus ia curá-lo. Até porque ele era um homem extremamente saudável, 42 anos, não fumava, não bebia, não tinha nenhuma comorbidade, né? E não foi assim. Ele partiu dia 26 de junho de 2021. Lá se vai eu de novo, entrar no luto e falar, Deus, e aí? E eu falei, dessa vez não dá. Porque eu achei que o Matheus tinha convivido pouco com o pai, mas ele conviveu 10 anos. E agora o Enzo e o Luan? Eles tinham 6 anos. Falei, como assim, Deus? Como tudo de novo? Como comigo de novo? Como no meu lar de novo? E confiar em Deus não significa, gente, que a gente não questiona. Porque a gente questiona. E questiona muito. E eu acredito que mesmo nos questionamentos, Deus sempre esteve com a gente. E o Senhor, essa foi a vontade dele, porque eu fiz uma oração e eu me lembro muito que foi a última oração que na verdade, não foi uma oração espontânea. Eu acordei, na verdade nem dormia quando ele estava internado, e eu queria ouvir um louvor, 3 horas da manhã, e aí o louvor que eu queria ouvir era Eu Preciso de um Milagre. E aí apareceu Eu Sou o Milagre no Spotify, e eu comecei a ouvir, eu nunca tinha ouvido, isso era da Êxito, depois eu ouvi ele todinho, e eu falei, eu não quero ouvir esse, eu preciso de um milagre, Deus. E aí eu fiz oração, e eu chorei muito e briguei muito com Deus, e foi quando eu fiz uma oração, eu falei, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas traz meu marido de volta, traz minha família de volta, não faz isso comigo, porque eu já perdi tanto, e ele é o amor da minha vida, meu braço direito, como que eu vou criar esses meninos, como que vai ser tudo? E questionei muito a Deus e dormi muito brava, e nesse mesmo dia eu recebi a ligação de que ele tinha partido. E, de novo, eu, na caminhada dura e difícil, e de novo o Senhor me sustentou. O Senhor cuida da gente, assim, tão nos mínimos detalhes. Por que eu digo nos mínimos detalhes? Eu falei da outra vez que ele providenciou a creche. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece quais são as nossas necessidades. Os meninos estudavam num colégio particular e a gente trabalhava híbrido. Então, tinha como ficar com eles um período. E aí, quando o Orlas partiu, eu falei, eu vou pedir conta do trabalho, não tem como mais, eu vou priorizar os meus filhos, porque agora eles precisam mais ainda de mim. E onde eu trabalho, eles me liberaram para poder continuar só em home office. Um amigo do Orlas me ligou e falou assim, eu vou fazer tudo o que for possível para colocar os meninos na Fundação Bradesco, porque ele era gerente lá, que pelo menos com escola você não vai se preocupar. E ele conseguiu. E de lá pra cá, eu vejo assim, parece que foi ontem, sabe, gente? Eu converso com vocês assim, 2015, 10 anos, e pra mim parece que foi ontem. 2021, parece que foi ontem. Mas o Senhor, ele tem nos sustentado todos os dias. Depois que o Orlas partiu, ele tem cuidado da gente, tem sido minha oração todos os dias, como educar os meninos. Fácil não é. Eu lembro que eu tava esses dias brincando com eles e uns amigos, e a gente tirou um papelzinho falando qual o seu propósito. E eu pensei, na hora eu respondi, ser mãe. E depois eu fiquei assim, nossa, mas eu erro tanto sendo mãe. E aí depois eu pensei, ninguém é perfeito. Mas é onde a gente erra, a gente também acerta. E é onde Deus tem me colocado para estar, como mãe. Então, eu louvo muito a Deus pela vida dos meus filhos. Hoje eu aprendi com a minha história, comigo mesmo, que nós só temos o hoje. Nós não temos o controle remoto nas nossas mãos. Nós fazemos, e devemos fazer também, né, planos, planejamentos, mas quem decide o nosso futuro, como vai ser, não somos nós. Ainda que a gente queira, as coisas não têm o curso que a gente espera que tenha. Então a gente precisa viver hoje como se fosse o último dia. E é assim que eu penso todos os dias. Sou extremamente grata a Deus por estar aqui na Porto e por estar viva também.
Me sinto muito acolhida, é um lugar que eu me sinto muito bem. Foi uma outra direção de Deus para nossas vidas. E o Senhor continua cuidando da gente. Hoje, quando eu falei, né, no início, estava correndo, o Senhor falou isso para mim, que às vezes a gente precisa se ouvir. Porque às vezes a gente está passando por um problema e a gente pensa, nossa, como tá difícil, mas a gente já passou por outros problemas tão mais difíceis e o Senhor não nos abandona. Então, assim, a vida é importante demais pra gente se perder com coisas pequenas e o Senhor, Ele tá sempre conosco. É isso. Distribui a caixinha aí, gente. Poxa, você me empresta minha Bíblia? Obrigado, irmão. Passei um pouquinho? Não. Você podia ficar o dia inteiro. Eu tô com muito cuidado para o que eu vou falar aqui não atrapalhe o que você contou, né? Eu queria ler com a gente um texto de João 10. E obrigado, Jerusa, Fernanda, pela história de vocês. Com o quanto vocês nos inspiram, tá? Essa reflexão de hoje tem a ver com essa história. O texto é conhecido, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí ele termina com esse versículo que a gente conhece muito citado, muito conhecido. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou, em outra versão, tenham em abundância. Quando a gente fala de morte é algo, obviamente, jamais esperado, embora todos nós saibamos que vai acontecer. Mas é interessante a gente observar, na perspectiva do Evangelho, como que o Evangelho responde, como que o Evangelho traz uma direção para nós em relação à morte. E uma das coisas que a gente observa na cultura que nós criamos, ou que nós estamos inseridos, é que toda vez que a gente fala de morte, de finitude, de dor, de tragédia, de interrupção, a gente vincula que o Evangelho responde isso com a eternidade. Todos nós já ouvimos de alguma forma que não preocupa não, que daqui a pouco a gente vai estar junto lá no céu. Não preocupa não, que Jesus venceu a morte. E a gente projeta, e a gente joga, e a gente projeta essa solução da morte na vida eterna. Então tem muita gente até que quer ir para o céu, mas até tem medo da morte. A gente criou uma ideia única de que a eternidade, o céu, a era vindoura, o viver eternamente com Jesus, é a resposta para a morte. E a gente diz assim, Jesus ressuscitou para a gente não mais ou morrer ou não sofrer com a morte. Por quê? Porque o nosso consolo para a morte é a vida eterna. Gente, essa é uma resposta, sim, mas ela não é uma resposta definitiva. Ela não é uma única resposta que a gente tem para a morte. A gente não tem só essa resposta dizendo, não, se console. Console porque daqui a pouco no céu a gente vai encontrar todo mundo. Seja confortado, seja consolado e consolada, porque Jesus respondeu, Jesus resolveu o problema da morte, nos dando a oportunidade de vida eterna. Isso não é errado, mas não é completo. Isso é certo, mas não responde totalmente como o Evangelho responde essa ideia da morte. Como que Jesus traz a ideia da morte? Esse texto é um texto clássico para a gente falar sobre isso,
Porque ele começa justamente no capítulo anterior, onde Jesus resolve uma demanda. Jesus resolve uma demanda de um doente, e Jesus é questionado porque curou errado, porque curou no dia errado, curou na forma errada, curou com um método não aceitável. E então começa-se um debate sobre isso, dizendo, então é preferível deixar no sofrimento do que resolver? E aí Jesus então faz um dos discursos mais profundos, né? O Evangelho de João é um evangelho muito profundo, muito reflexivo. E Jesus vai debater justamente isso. Fala assim, espera aí, então pelos dogmas, pelas leis, pelos costumes, pelas tradições, pelas culturas, nós vamos deixar o sofrimento imperando na perspectiva de uma eternidade? Então é preferível deixar um doente a vida inteira, porque ele não pode ser curado num dia diferente, de um modo diferente? Então, é preferível se manter numa vida tristonha, numa vida finita, numa vida miserável, porque o método está sendo questionado. E aí Jesus então vai transcender essa ideia de que o Evangelho trata a solução dos nossos problemas com a vida eterna. E ele vai caminhando então no seu discurso, e ele vai dizendo assim, olha, cuidado, porque o ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. E a gente sempre olha esse texto achando que quem rouba, mata e destrói, esse ladrão aqui, é o Satanás, né? Mas, gente, o Satanás está lá quietinho na dele. Jesus não está falando de Satanás. Não é Satanás que mata, rouba e destrói. Nesse contexto aqui, não. Ele até faz isso. Ele até faz, mas nesse contexto ele não está. Ele está lá no cantinho dele, de boa. É a gente que quer trazer Satanás o tempo inteiro para a nossa vida, né? Mas enfim, fechando parênteses aqui. Jesus está dizendo assim, o ladrão que rouba, mata e destrói é aquele que diz para nós, é uma ideia que diz para nós, é uma concepção que diz para nós que a nossa vida, quanto terrena, é limitada para a gente projetar na eternidade. Tudo aquilo que rouba de nós, enquanto vivos, a existência, que rouba de nós a abundância da vida, que limita a nossa existência, a nossa dor, ao nosso sofrimento, a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a normalização daquilo que nos aflige, isso é o ladrão que mata, rouba e destrói. O que Jesus está dizendo nesse contexto é, gente, eu curei uma pessoa. Eu tirei uma pessoa de um sofrimento. Eu resolvi uma demanda de vida. Mas vocês estão tão incrustados numa ideia que uma vida bem-sucedida é só na eternidade que vocês vivem uma vida de miséria. Quando a gente está falando de vida, Setembro Amarelo e Evangelho, nós vamos lembrar que Jesus traz essa máxima dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Ponto. Que vida é essa que Jesus trouxe? Bio. Jesus trouxe vida biológica. Jesus é o criador da existência. Jesus é o ar que a gente respira. Jesus é o criador, Deus é o criador da nossa existência, da nossa vida. Tudo que tem fôlego precisa louvar ao Senhor, porque é dele que vem esse fôlego. Deus é a origem. Eu vim para que vocês tenham vida. Quem tem vida aqui, diga amém. Amém. Então agradeça ao Senhor. Mas isso não é tudo. Porque dentro dessa bio vai ter a tragédia. Dentro dessa bio vai ter a dor. Dentro dessa bio vai ter o desgaste. Dentro dessa bio vai ter os acordos. Dentro dessa bio vai ter tudo o que é inerente a ela. E uma das mensagens mais fortes, talvez, que a gente tenta trazer aqui nesses dois anos, né? 2 últimos anos, é? 2 anos que a gente existe. Né? Nesses 2 anos a vida não pode ser evitada. Que susto é esse que a gente tem quando a gente olha para o Evangelho e a gente passa a se assustar com a vida? Como se o Evangelho fosse uma blindagem à nossa vida. Como se, a partir do momento que a gente conhecesse a Deus, a nossa bio estivesse numa redoma e nós estivéssemos protegidos.
Qual é a cultura que nós estamos inseridos que criou-se a ideia de que Deus nos protege, de que Deus nos coloca numa redoma, de que a nossa vida está num status, está num patamar, está num diferencial de proteção, de livramento, de redoma, onde eu não sou atingido. E aí tem uns textos no Antigo Testamento que colaboram muito para isso, né? Eis que o seu vigia não dormirá. Aí a gente lê isso como o quê? A gente pega uma poesia e traduz ela numa realidade. Uma poesia. Sim, o nosso Deus é o Deus poderoso, criador de toda a bio. Todo o universo está sobre suas mãos. Não tem uma folha da árvore que não caia segundo o quê? A sua vontade. O seu desconhecimento. Não há nada, até o fio de cabelo ele sabe quantos nós temos. Ou seja, são expressões que nos mostram a grandiosidade de Deus. Por outro lado, esse mesmo Deus diz assim, no mundo vocês terão aflições. Mas esse lugar, essa frase, tereis aflições, a gente burla ela. A gente minimiza ela. E toda tragédia que a gente acontece, toda a tragédia que nos acontece, eu gosto muito dessa fala da Jerusa, nesse sentido assim, é claro que eu vou brigar com Deus. É claro que eu vou nesse Criador da bio e digo assim, cadê o Senhor na guerra? Cadê o Senhor na tragédia? Esse Deus da bio, ele é acionado quando a nossa bio enfrenta as adversidades e as tragédias da vida. Por isso que o Evangelho precisa responder de forma mais completa do que só uma vida biológica. O Evangelho precisa responder mais a gente. E aí o Jesus vem e diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Quando a gente lê uma vida em abundância, a gente pensa em quê? Em quantidade, né? Eu vou viver muito. Eu vou viver bem. Eu vou viver de modo que sobre. Eu vou viver de modo que eu seja intocável. Eu vou viver de modo que eu seja blindado. Não é disso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo, você vai ter uma vida e uma vida abundante, de forma que a vida transcenda as tragédias. Você vai viver de modo que a abundância sobreponha aquilo que foi a dor. Vai ter tanta vida que nunca vai acabar. Não no sentido de infinitude, mas no sentido de não sobrar, não faltar. Daquilo que a tragédia não roubar de nós a chance de viver. A chance de olhar para a vida e mesmo depois de perder pai, mãe, tio, sobrinho, filho e esposo. Dizer assim, Deus tem cuidado de tudo. Sabe o que mais me encanta na vida da Fernanda e da Jerusa? Eu sei o dia que elas não estão bem. A gente bate o olho, a gente sabe. Mas sabe o que a gente percebe na vida das duas? Eu fiz com muito carinho, muito cuidado chamar vocês aqui para contar. É porque a vida bio foi trágica. Mas a vida em abundância sobrepõe tudo isso. Amém. Alguém que passou por isso, chegar aqui num lugar como esse e dizer assim, Deus é bom. E às vezes eu, num dor de dente, estou dizendo, ô desgraça. Você não acha desafiador, não? Alguém com uma bio tão degradada conseguir entender a vida transpondo tudo isso. Daí, a gente vem pensando numa frase para hoje, no Evangelho, a vida é inimiga do fim. No Evangelho, o que Jesus está mostrando é que ele deu uma condição de existência tão além da bio, que para nós a vida é inimiga do fim. Para quem tem fé, como diz o Rapa, a vida
nunca tem fim. Para quem tem fé, a vida não tem fim. E não é no sentido de eternidade. É no sentido aqui e agora. É possível que a nossa vida transcenda, transponha, sobre a nossa dor. Não no sentido de anulá-la, não no sentido de amortizá-la, não no sentido de negá-la, não no sentido de curá-la. Tem como curar disso, Jerusalém? Não. Não é sobre cura. Outro papo chato de crente é cura. Ô, povo chato, desculpa, nós chatos. Tudo é cura, cura. Não, Deus não vai curar, gente. Você vai falar para uma mãe que perdeu um filho, que perdeu um esposo, que perdeu um pai, que perdeu mãe, que Jesus cura. Não vai curar, não existe, não é sobre cura. É sobre vida em abundância. Vai falar para um filho, vai falar para qualquer tragédia da vida, vai falar que Deus te curou, não é sobre cura. É sobre você viver com essa marca, sem perder a perspectiva de que Deus abundou vida sobre a sua tragédia. É você chorar, mas não chorar mais só de lamento. É chorar também de conforto. É ao mesmo tempo que vir a dor, você ouvir a palavra de Deus dizendo, vai em paz, levanta, anda. Que mania é essa que a gente tem de ser Robocop, né? De ser, sei lá, a gente não sabe nem o que é. A gente cria uns monstros, né? Viveremos entre monstros da nossa própria criação, como diz Renato Russo. A gente vive entre monstros que a gente vai criando. Deus me curou da depressão. Curou o quê? Ai, Deus me curou da ferida paterna. Não curou não cura. Ai, Deus me fez... Não, Deus não cura isso. Tragédia é isso, né, gente, que eu tô falando? Não é sobre cura. É sobre Deus dizer assim, onde abundou, superabundou a graça. Onde abundou a tragédia humana, superabunda a graça. Amém. Onde abundou a tragédia, Deus trouxe vida tão abundante que você consegue viver sem deixar que isso marque a sua vida para sempre. Amém, gente? Amém. Não é sobre cura, é sobre resiliência. Ainda que a figueira não floresça, o milagre não vai ser a figueira florescer. E a gente fica lá, floresça em nome de Jesus, Satanás está amarrado, e Satanás lá no lugar dele de boa. Não tem a ver com Satanás, não tem a ver com Deus, tem a ver com o nosso suspirar, respirar em Deus, de que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Não é sobre Deus mudar realidades, é sobre Deus capacitar o nosso coração para viver essas realidades. Queria muito, viu, Jerusalém e Fernanda, que a gente estivesse aqui hoje testemunhando com a família inteira. Vocês ocupariam essa frente aqui todinha. Seria tão lindo. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu esposo, seu filho. Seria lindo. Mas da mesma forma que é lindo, seria lindo, é lindo ver vocês aqui. Porque a vida de Deus, além de Bill, ela transcende. Vamos orar, gente? Tem coragem? Qual que é a tragédia que a gente já viveu aí? Foi saúde, foi dinheiro? O que essa tragédia roubou de nós? Por isso que a gente terminou cantando aqui hoje, né? Tu és soberano sobre a terra. Sobre o céu tu és, Senhor. Vamos cantar essa música de novo? Eu queria te convidar, embora falando sobre morte, embora falando sobre desafios, embora trazendo, né, histórias assim, tão marcantes, mas eu queria que essa manhã fosse uma manhã de vida. Porque não é sobre vida biológica. É sobre vida e vida em abundância. Então, é uma manhã de superação. E eu queria orar para que Deus traga essa vida em abundância para a gente. No Deus, muita coisa não é sobre cura. Muita coisa não é sobre solução. Muita coisa é sobre enfrentamento. Levante e anda. Levante e anda. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?